Muito bem, eu sou o pastor Douglas Schlindwein, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde. Este é o canal da nossa igreja e nós estamos aqui numa série de estudos expositivos, leitura contínua, na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós estaremos aqui considerando os seguintes versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30. E eu quero estar deixando um título para o nosso estudo bíblico de hoje. E o título é Combatendo Juntos pelo Evangelho. Vamos estudar a palavra de Deus? Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo escreveu: Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nós temos repetido ao longo dos nossos estudos bíblicos que quando Paulo escreveu esta carta, ele se encontrava preso, muito provavelmente, na cidade de Roma. E tomando ocasião pela visita de Epafrodito, que foi enviado pela igreja de Filipos com uma ajuda, com uma oferta para estar auxiliando o apóstolo Paulo, Paulo escreve da prisão domiciliar onde ele se encontrava para a igreja de Filipos. E ele coloca a igreja a par da sua situação, as circunstâncias em que ele se encontrava, os sentimentos que ele sentia. Ele vai dizer aqui no capítulo 1 que estava com muitas saudades dos filipenses, que sentia um grande amor, um amor profundo por eles, e por isso orava, intercedia constantemente a Deus, clamando ao Senhor que concedesse mais sabedoria, mais discernimento, frutos de justiça na vida dos filipenses. Paulo vai dizer que apesar dele estar preso, o Evangelho, a mensagem de boa nova de salvação em Cristo estava avançando, ela estava progredindo. E Paulo vai inteirar também os filipenses que, apesar dele correr o risco de morte, pois estava aguardando um julgamento e ele poderia receber uma sentença desfavorável, ele não estava preocupado com isso, porque para ele a morte era lucro, morrer era partir e ir para junto de Cristo. E se acaso ele fosse posto em liberdade, ele continuaria vivendo para Cristo. E aqui nesses versículos que nós vamos considerar, Paulo vai conscientizar a igreja de Filipos que as lutas que ele enfrentava por ocasião de ser um pregador do Evangelho, de ser um evangélico, de ser um cristão, de ser alguém que tinha a sua vida moldada por Cristo e seu Evangelho, essas lutas não eram exclusivas dele, mas os filipenses também enfrentariam lutas, combates, pelejas pelo fato de possuírem uma fé evangélica. E por isso Paulo diz, olha, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. É interessante essa palavra aqui, portar-vos. Essa palavra literalmente poderia ser traduzida como agir ou viver como um cidadão. Sabemos que Filipos era uma colônia romana. Muito provavelmente a maioria dos crentes ali da igreja de Filipos possuíam cidadania romana. E aqui Paulo está dizendo, vocês devem se comportar de um modo digno, como cidadãos. Mas aqui Paulo não está dizendo que eles devem se comportar como bons cidadãos romanos. Paulo tem em vista aqui a cidadania do céu. Ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 20, que nós temos uma cidade no céu. Nós temos uma pátria no céu. E todos nós que cremos no Evangelho de Cristo, possuímos a cidadania celestial.
E nós devemos viver à altura desta cidadania. Os filipenses, como cidadãos romanos, eles possuíam direitos e deveres. Como cidadãos de Roma, eles possuíam responsabilidade. E o estilo de vida dos filipenses deveria refletir a cidadania romana que eles possuíam. De igual modo, nós que temos uma cidadania do alto, a nossa vida, o nosso estilo de conduta, de comportamento deve refletir a nossa cidadania celestial. É bem verdade que nem sempre conseguimos viver perfeitamente à luz do Evangelho, mas a nossa vida ela deve ser moldada, a nossa vida ela deve ser adequada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser uma contradição ambulante, professarmos o Evangelho com a nossa boca e o nosso estilo de vida negar a nossa crença. As nossas convicções teológicas, a nossa esperança de salvação em Cristo, ela deve lapidar, ela deve moldar toda a nossa existência. E é interessante que Paulo inicia o versículo dizendo: somente deveis portar-vos. Quando ele usa a palavra somente, ele está dizendo: vocês não têm outra alternativa. O único estilo de vida apropriado para vocês é portar-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo. Vocês não têm 2, 3 ou 4 estilos de vida, opções de conduta para vocês escolherem entre uma e outra. A única maneira, a única opção que vocês têm de viverem é viverem em conformidade com o Evangelho de Cristo. Isso Deus requer, isso Deus exige de qualquer um que seja um cidadão da pátria celestial. E o apóstolo Paulo prossegue: quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. É interessante que Paulo ele coloca aqui a possibilidade de ir. Ele tinha essa esperança, essa expectativa, era quase que uma certeza no coração de Paulo que ele veria novamente os filipenses. Mas caso ele não fosse e não visse com seus olhos os filipenses, a conduta dos filipenses, e apenas recebesse aos seus ouvidos notícias concernentes aos filipenses, de igual modo eles deveriam se comportar de modo digno do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu estando presente aí ou não, vocês devem se comportar da mesma maneira. Não é a minha presença entre vocês que vai definir o estilo de vida de vocês. Isso é muito importante. Há pessoas em nossos dias que, na presença do pastor, na presença de um grande líder eclesiástico, um jovem na presença dos seus pais, ou na presença de um cristão mais velho, mais maduro, ele tem um tipo de comportamento. Mas quando aquela pessoa que ele tem deferência, ele tem respeito por ele, se ausenta, aí ele muda completamente a conduta dele. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa conduta ela não tem que ser influenciada pela presença dos homens. Deus sempre tem os seus olhos fixos em nós. E nós devemos satisfação a Deus. E nós vivemos de um modo para glorificar a Deus. E Deus constantemente tem os seus olhos bem postos sobre nós. E Paulo vai dizer: combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aqui está uma boa maneira de nós vivermos de um modo digno do Evangelho. Combatermos juntamente pela fé do Evangelho. Combatermos num só coração, num só espírito, numa só alma, num só propósito, pela fé que foi dada uma vez por todos aos santos.
lutarmos juntos pela sã doutrina apostólica. Quando nós lemos toda a carta de Filipos, nós percebemos que a igreja de Filipos ela estava tendo dificuldade com a unidade. Embora os irmãos filipenses estivessem fazendo a obra de Deus, eles não estavam fazendo a obra de Deus juntos. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não devem fazer a obra de Deus individualmente, vocês não devem lutar pela causa de Cristo individualmente, vocês devem lutar juntos. Essa palavrinha aqui, combatendo, que Paulo usa, é dela que vem, bem como eu ia dizendo, fiz uma pausa, passou uma carreata política, bem na hora que nós estamos gravando o vídeo. A palavra combatendo, desta palavra vem o termo atleta, e especificamente um atleta de luta. Então, quando Paulo diz combatendo juntamente, ele não está aqui, no versículo 27, pensando necessariamente em soldados, ele está pensando em lutadores. E aí, mais uma vez, nós lembramos que Filipos era uma colônia romana. E nas colônias romanas havia a presença de arenas esportivas, onde haviam gladiadores, lutadores, que lutavam até exaustão e algumas vezes até a morte. Então a imagem que Paulo está inculcando nos filipenses é deles entrando em uma arena esportiva como uma equipe, como um time de lutadores e dizendo que eles devem lutar junto, com o coração pulsando igualmente, de mãos dadas, encarando os adversários como um time, como uma equipe unida. É importante nós dizermos isso daqui, irmãos, porque muitas vezes na história da igreja e na história da nossa vida, nós acabamos nos degladiando uns contra os outros, lutando uns contra os outros, e não contra os adversários em comum de todos nós, os adversários perenes da igreja. É interessante, é importante nós termos isso em vista. Não é função do cristão pelejar contra outro verdadeiro cristão. Ele deve lutar junto com seus irmãos na fé pela causa de Cristo. E aí Paulo vai dizer no versículo 28, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Há possibilidade de, durante a peleja, esses lutadores do Senhor Jesus encontrarem resistência. É o que estava acontecendo com os filipenses. Havia resistência dos pagãos, que professavam outra fé e não aceitavam o Evangelho de Cristo. Havia resistência dos judeus, havia resistência dos falsos mestres em relação à pregação do verdadeiro Evangelho. Então, dos pagãos, dos judeus, no seio da igreja, hereges infiltrados, todos esses ofereciam resistência aos filipenses. E Paulo vai dizer, em nada vos espanteis. Não se assustem, não fiquem acovardados. Esse termo espanteis, ele vem do mundo animal. Ele remete à ideia de um cavalo que, diante de uma batalha, ao ver o exército inimigo, ele se assusta, ele refuga, ele não avança. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, na batalha, na peleja, eu não quero que vocês fiquem assustados.
Eu não quero que vocês refuguem, eu não quero que vocês abandonem o posto. Permaneçam firmes, seguros, convictos. Não temam, não fiquem intimidados. E aí ele vai dizer: o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação. Quando uma pessoa resiste ao evangelho e ela persegue as pessoas que proclamam o evangelho, que vivem o evangelho, isto é indício de perdição para essa pessoa. É um fato seguro. Essa pessoa será destruída por Deus no fim dos tempos. Essa pessoa será sentenciada ao castigo eterno. E quando alguém é perseguido por pregar o evangelho, quando alguém é hostilizado por ser um pregador do evangelho, quando alguém prega o evangelho e as pessoas se levantam contra esta pessoa, isto é indício de salvação na vida desta pessoa. E Paulo vai dizer: e isto de Deus. Aqui quando ele fala isto de Deus, ele está dizendo que todo esse processo de combate pelo evangelho e resistência por parte de alguns, que todo esse processo, que todas essas circunstâncias, elas fazem parte do desígnio de Deus. O levante contra o evangelho, a perseguição à igreja, a resistência à mensagem de Cristo, essas coisas não acontecem à revelia da vontade de Deus. Deus está na administração dessas circunstâncias. Não é que Deus cria o sentimento ruim no coração daqueles que resistem. Não é isso que Paulo está dizendo. Eles são responsáveis pela sua própria maldade e incredulidade. Mas isso faz parte do querer de Deus. Isso faz parte do plano de Deus. Isso já estava determinado, decretado por Deus desde a eternidade. Que a igreja seria perseguida, que a igreja encontraria resistência. E isso, de certo modo, deve nos encorajar e deve nos alegrar sabermos que a oposição ao povo de Deus não acontece fora do querer de Deus. Que não há uma força rival a Deus. Versículo 29, Paulo vai dizer: porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo aqui fala de duas dádivas, de duas bênçãos, de dois presentes que nós recebemos de Deus. O primeiro, crer em Cristo, crer no Evangelho. Você crê no Evangelho é porque Deus lhe deu o dom da fé. É porque a graça de Deus te alcançou, te capacitou. A fé não é um presente seu para Deus. Deus, olha aqui a minha fé, olha como eu creio no teu filho. Olha como eu creio na mensagem de salvação. Não! Você crê porque Deus lhe concedeu a capacidade de crer. Mas Paulo também vai dizer que Deus nos concedeu a dádiva de sofrermos por Cristo. Sofrermos por Cristo, padecermos pelo Evangelho é graça. Talvez nós estranhemos esta fala de Paulo. Como que sofrer pode ser uma dádiva de Deus, pode ser um presente de Deus? Mas é que quando nós olhamos para o todo da palavra de Deus, vemos que o sofrimento, quando ele é decorrente da nossa fé em Cristo, ele nos traz muitos benefícios. Nós passamos a considerar mais as coisas do céu do que as coisas da terra.
O sofrimento, ele fortalece a nossa fé. Ele deixa a nossa fé mais robusta. O sofrimento, a perseguição por causa de Cristo, muitas vezes faz distinção, faz separação entre o verdadeiro crente e o falso crente. O falso crente, diante da perseguição, diante da resistência, muitas vezes ele nega a Cristo. Ele cerra seus lábios e não proclama mais o Evangelho. O sofrimento resulta em galardão, em recompensa para aquele que permanece fiel em meio a ele. Ele deixa um bom exemplo, um bom testemunho para aqueles que estão vindo atrás de nós, professando a mesma fé. Você se torna fonte de inspiração e motivação para aqueles que passarão pelo mesmo caminho que você está passando. Então, talvez se você esteja sendo perseguido por ser um cristão, se as pessoas estão oferecendo resistência à fé evangélica que você professa, não se desespere. Encare isso como uma oportunidade, como uma graça que Deus está lhe dando para levar você a um patamar de fé mais elevado, para aumentar o seu galardão, a sua recompensa junto a Ele. Nós vemos que os apóstolos, quando eles sofriam pelo nome de Cristo, eles se alegravam. Eles eram chicoteados, esbofeteados. E eles ficavam felizes por terem sido achados dignos de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus. Para finalizar, Paulo diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, ele não era apenas um professor da fé cristã. Paulo era um mestre. O professor, muitas vezes, ele apenas professa verdades. O mestre, ele professa e as vive. Então, Paulo está dizendo, vocês devem combater pelo Evangelho. Me lembrei, vocês já viram eu combatendo pelo Evangelho. O combate que eu estou convidando vocês a combaterem é o meu combate. Quando eu estive aí em Filipos, quando esta igreja foi inaugurada, vocês viram com os próprios olhos de vocês o quanto que eu sofri, o quanto que eu fui perseguido, o quanto que eu lutei por esta causa. E agora, estando quase a 1000 quilômetros de distância de vocês, vocês continuam ouvindo, as notícias estão chegando aos ouvidos de vocês, de que eu continuo combatendo pela causa de Cristo. Então Paulo não está dizendo para eles lutarem uma luta a qual ele não lutava. Paulo está os convidando, os intimando a participarem da luta que ele vinha lutando já há muitos anos e lutou até o último minuto de vida. Enquanto esteve aqui nesta terra, ele lutou, ele combateu pelo Evangelho de Cristo. Que nós juntos possamos combater pelo Evangelho do Senhor Jesus. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu gostei, que você deixe o seu comentário para que assim a gente possa alcançar mais pessoas e o conhecimento da palavra de Deus seja disseminado. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida.